Dia 41, continuo aqui, firme e forte, já há 41 dias sem açúcar. Eu vou continuar lendo aqui, e lembrem que eu ontem falei uma coisa muito interessante, que foi a descoberta da vitamina B1. Vocês lembram que eu falei que eles descobriram que o arroz integral ele tinha vitamina B1. Só que isso acabou não saindo nos meios de comunicação, nem nos meios médicos, tá? O interesse aqui não era que o povo soubesse que o arroz tinha vitamina B1. Eles descobriram a vitamina B1 da onde é que saía, e eles simplesmente o que fizeram com isso foi ter um produto para vender para o público, que era a vitamina B1, já que a grande maioria das pessoas estavam consumindo o arroz polido, o arroz branco, né? Então, ele conta aqui que qual seria o sentido de preparar artificialmente todos os nossos alimentos. Isso foi, quem falou foi um médico, né, que foi o doutor Casimir Funk, que foi um dos da descoberta, né, da vitamina, e ele falava assim, qual seria o sentido de preparar artificialmente todos os nossos alimentos, enquanto a natureza os prepara em suficiente abundância? Já está no alimento, né? Seria tolice até mesmo pensar em nos transformar em fabricantes e consumidores domésticos de alimentos, enquanto a natureza dispõe do suficiente para nos oferecer. Aí acontece que falaram o seguinte: era tarde demais, já. Por quê? Porque a vitamina já se transformara num jogo milionário. Não havia jeito de pará-lo. Os moinhos dos grandes deuses dos grãos estariam em breve triturando a vida do arroz integral. Eles tiravam todo aquele farelo, que é a parte integral do arroz. Vendiam-nos o arroz branco, tá? Que adicionado aos antinutrientes de açúcar e começaria a estabelecer desequilíbrios no nosso corpo, e rápida e orgulhosamente, o comércio te oferece, como um grande benfeitor da vida, a vitamina B1, que é a que falta para você nesse alimento. Só que eles não te falam isso, né? Que é feito do quê? A partir do farelo que foi tirado do arroz integral. Então, aí nós temos o mercado como ele realmente é, né? Esse livro aqui nos abre os olhos para o que realmente nos vendem o que dá na telha deles para tirar dinheiro. Então, arroz branco, nos vendem um arroz branco. Aí, depois do farelo, fazem o quê? A vitamina B1, que vai ser muito mais cara para você consumir. Então, eles têm, num produto só, dois produtos, e muito ainda, eles vendem também parte desse farelo para consumo do próprio animal. Então, eles tiram mais de um produto só, né? E no princípio da Segunda Guerra Mundial, ele traz aqui um tema bem interessante também. A colônia britânica de Singapura foi ameaçada com uma crise de alimentos, do tipo que acontece hoje também muito ainda em países da África, né? E a Malásia e Singapura, eles não cultivavam o arroz que precisavam, a quantidade de arroz que precisavam. E as importações estavam prestes a ser drasticamente reduzidas. E o oficial médico britânico, eu não sei dizer esse nome, gente, eu vou dizer como é que está escrito aqui. Scharf, é mais ou menos isso, Scharrff, tá? Ele tomou o mesmo tipo de decisão que salvara os dinamarqueses durante o bloqueio naval alemão na Primeira Guerra Mundial. Então, o arroz refinado ele foi proibido por decreto militar. Por quê? Porque apenas o arroz poderia ser vendido. Isso tinha um motivo. As autoridades militares, naquele momento, elas foram influenciadas por um único fator: o suprimento inadequado. Quer dizer, se o povo precisava de 100 toneladas de arroz, se era enviado de forma refinada, eram 70. Por quê? Porque 30 toneladas era o farelo. E eles o que precisavam era a quantidade de alimento. Então, eles decidiram que tinha que ser o integral, tá? Então, eles simplesmente não deixavam que estourassem em suas mãos distúrbios por causa dos alimentos. 100 toneladas de arroz integral representava 100 toneladas de comida, tá? E o processamento e o polimento reduziria esse arroz a simplesmente 70 toneladas. Então, isso não podia acontecer. O resultado foi surpreendente.
porque esse Dr. Scharf, ele foi originalmente transferido para Singapura por um motivo. Ele tinha que diminuir a mortalidade infantil pela malária, tá? E quando ele chegou lá, a mortalidade era de 420 crianças por cada 1.000, né? Por cada 1.000 nascimentos, 420 morriam. Ele utilizou os métodos médicos que ele conhecia e ele conseguiu já uma redução, que foi de 170 para cada 1.000. Foi uma redução muito boa. Contudo, apenas um ano após a introdução da dieta do arroz integral, imposta por decreto militar, porque não tinha outro jeito, houve uma mudança radical nas estatísticas médicas. Em vez de 160 criaturas morrendo nos seus primeiros anos de vida, apenas 80 morreram. A cifra fora reduzida pela metade sem nenhum esforço médico. Parece que temos aí um fenômeno que deve dar o que pensar a todos os estatistas, né? Escreveu anos mais tarde o eminente médico, outro médico britânico, ao toque de uma pena, centenas de milhares de vidas foram salvas. Então, o que quer dizer isso? Que temos uma solução na nossa mão, que são os produtos integrais, e, no entanto, a gente vai para aqueles que estão completamente refinados e depois vamos suplementar, né? Vamos tomar a vitamina B, as vitaminas que nos fazem falta, com isso que eles tiraram do nosso arroz, né? Do arroz que deveria ser completamente integral. Então, fica aí uma dica, fica aí uma informação que eu também não sabia, tá? Então, eu estou aprendendo junto com você, ao mesmo tempo, lendo esse livro maravilhoso do Sugar Blues, que é do William Duffy, tá? Vale a pena, é um livro já antigo, do ano 75. Essa é uma publicação antiga porque eu não consegui uma nova, tá até meio rasgadinho aqui, mas ele está sendo de grande valor para eu entender também como foi a nossa história com respeito aos alimentos. Então, um beijo aí e amanhã a gente se vê.